Olá, queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec. Estamos nós aqui mais uma vez para estudarmos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando, os ensinamentos cada vez mais atuais do nosso Mestre Jesus. Então, o capítulo que nos cabe comentar é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E está aqui então o primeiro item, que é a salvação dos ricos. Tem um texto do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, a primeira questão que nos surge é a seguinte: aqui nós vemos que que Jesus contrapôs Deus a Mamon. Quer dizer, se nós servirmos a Deus, se nós nos interessarmos por seguir os ensinamentos de Deus, nós precisamos deixar de lado, não podemos nos dedicarmos também a Mamon. Então, nós nos perguntamos, mas quem é Mamon? É uma entidade? É um símbolo? O que será Mamon? Então, eu fui pesquisar aqui na tradução do Novo Testamento, feita pelo Haroldo Dutra Dias. O Haroldo Dutra Dias, nós todos conhecemos, né? É um grande estudioso do Espiritismo, um grande difusor do Espiritismo, e ele, então, estudou grego, aramaico e hebraico para ir às fontes do texto do Novo Testamento. Por que isso? Porque nós sabemos que o Jesus não deixou nada escrito. Então, quem escreveu os ensinamentos de Jesus, as passagens que estão no Novo Testamento, foram, primeiramente, né, seus seguidores, né, João, Marcos e Mateus, que o conheceram, e depois Lucas, que foi o único que não o conheceu pessoalmente. Então, esses 4 evangelhos, né, constituem o Novo Testamento. E eles foram escritos, o Novo Testamento, originariamente, foi escrito em grego. Depois do grego, né, foi traduzido para o latim, e depois, muito recentemente, do latim para as diversas línguas, né, faladas no mundo. Então, estas traduções todas, muitas vezes foram ao pé da letra, com um significado estranho do que estava, considerando-se o que estava escrito. E então, muitas vezes, essas traduções se afastam até do bom senso, né? Sem contar que muitas vezes essas traduções foram feitas por tradutores que mudaram certos termos e tal, de acordo com as suas próprias convicções religiosas. Então, neste capítulo 16 do Evangelho, que é de Lucas, então, Haroldo Dutra Dias explica o seguinte, ele faz aqui uma nota, né, explicativa. Mamon é palavra de origem aramaica. Nós sabemos que Jesus falava ao povo em aramaico. Hebraico era a língua mais culta, a língua dos textos sagrados, a língua falada pelos sacerdotes nos seus estudos e tal. Mas Jesus falava ao povo em aramaico, que era a língua
corrente, né? Ele falava em aramaico para ser compreendido. Então, palavra de origem aramaica, que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Nos escritos rabínicos, significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui além do seu corpo e da sua vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, que pode ser calculado. Esse vocábulo ocorre apenas em Mateus. Então, fica aqui muito claro, né, que Jesus está pontuando que se nós quisermos nos dedicar a Deus, ou seja, se nós estivermos realmente interessados na nossa espiritualização, no nosso aperfeiçoamento espiritual, de forma a nós nos evoluirmos e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nós não podemos ficar apegados aos bens materiais. Nós não podemos servir aos bens materiais. Porque quando nós ficamos apegados aos bens materiais, nós servimos a eles, né? Nós vemos muitas vezes as pessoas muito ambiciosas, que querem fazer fortuna e tal, elas levantam e vão dormir pensando em dinheiro, pensando nos negócios, dedicam a sua vida, né, o centro da sua vida, dos seus interesses, dos seus sonhos, são os bens materiais. Então, elas não pensam em mais nada, não tem espaço nelas para pensar em valores morais, né? Pensar em Deus. E então é isso que Jesus quis contrapor, né? Que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma opção. E depois aqui nesse capítulo 16 tem também uma outra passagem muito conhecida, que é a passagem do moço rico. E ela está em Mateus, em Lucas e em Marcos. E então diz o seguinte: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa é uma imagem muito forte, né? Porque se nós pensarmos bem, um camelo não passará jamais no fundo de uma agulha. Como? Né? Com corcove e tudo, no fundo de uma agulha, né? Com aquele fundo pequenininho, como? Jamais. Então, esse texto, né, com essa tradução de camelo, o animal, nos parece assim absurdo, né? Como se Jesus estivesse condenando os ricos para sempre a não alcançarem o reino dos céus. Mas a FEB faz uma nota de página aqui muito oportuna aqui no Evangelho. Diz o seguinte: esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, e realmente é, né? Pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha.
Acontece, no entanto, que em hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo, uma corda grossa. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, significado do animal. Mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural. E realmente, né? Essa nota aqui de pé de página da FEB esclarece tudo, né? Porque aqui nós vemos que se Jesus, se um cabo, né, um cabo no sentido de uma corda grossa, realmente não passa pelo fundo de uma agulha. Mas também nós sabemos que os fios grossos, as cordas e tal, são formados de vários fios, né, finos, enrolados e tal, de forma a dar a espessura e a força para aquela corda. Então, se nós fizermos aqui um exercício de imaginação, se nós quisermos passar uma corda pelo fundo de uma agulha, qual é a solução? Nós podemos desfiar a corda, né? Desfiá-la, desfiá-la, desfiá-la e passar, então, cada fiozinho daqueles aí pelo fundo da agulha. Aí passará. E então, aplicada isso à lição de Jesus, nós poderíamos dizer que sim, é difícil o rico dedicar-se à espiritualização, porque as facilidades que a riqueza lhe proporciona na vida o tornam muito apegado aos prazeres do mundo material, não é? Mas se o rico começar a diminuir, a esfiapar o seu orgulho, o seu apego, o seu egoísmo, não é? Se ele começar a se desfazer, né, a diminuir esses males que ele traz, que todos nós trazemos dentro de nós, muitas vezes, então, esse rico se torna um benemérito, que faz muito bem a muita gente, como nós conhecemos muitos ricos, né, que fizeram um enorme bem para muita gente, né? Quantas fundações, quantas instituições foram fundadas por homens ricos, por pessoas ricas, né? Que empregaram a sua fortuna interessados em melhorar a vida daqueles que têm dificuldades. Então, esse texto do Evangelho, né, tem este significado. É difícil, sim, um rico se dedicar à espiritualização por causa das tentações, que são muitas. Porém, se ele conseguir aos poucos ir, né, desbastando essas tentações, ele certamente terá grande oportunidade de ajudar a muita gente, justamente por causa das facilidades materiais que ele terá. E também aqui nós precisamos lembrar que o texto, né, quando Jesus diz para o moço rico que abandonasse tudo, vendesse tudo para segui-lo, né? Nos parece, isso nos dá a impressão de que Jesus estava querendo que realmente ele se tornasse pobre para poder segui-lo. E que então só a única forma de nós adquirirmos virtude é através da pobreza. Mas nós não podemos, né, nos apegarmos somente à letra, né? Nós precisamos ver o significado profundo do texto do Evangelho. Jesus aproveitava todas as ocasiões para dar ensinamentos. Então, como ali era um moço rico que tinha que se aproximar dele, ele aproveitou o ensejo
para lembrar esta questão do apego às coisas materiais. Na verdade, o que ele estava perguntando ao moço rico era: você é capaz de se desapegar dos bens materiais para abraçar os novos valores que eu estou propondo? Né? Era uma questão de valores. Que valores você está disposto a se desfazer para adquirir esses novos valores que eu estou apresentando? E isso se aplica a nós também, né? O Evangelho é muito atual. Então, para nós, então, ainda mais nos dias atuais, né, em que as facilidades materiais são tantas, né, que nós vivemos num mundo repleto de coisas, de objetos, né, que facilitam a nossa vida realmente, né, mas que se nós não tomarmos cuidado, elas nos escravizam. Nós podemos ficar só fixados nelas, porque nós não temos ainda, né, a fortaleza moral para nos desapegarmos das coisas, né? Nós ainda caminhamos pela vida, né, como crianças, mesmo nós espíritas que temos tantas informações, né? Nós sabemos que a vida prossegue além da morte, que nós somos espíritos eternos, que existe a reencarnação, a lei da ação e reação, que é tudo passageiro na Terra, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós sabemos disso tudo. E, no entanto, guardamos ainda conosco este ranço que nós trazemos das nossas milenárias encarnações, do apego às coisas materiais, né? Então, é este apego que nós precisamos evitar, né? Nós precisamos usar as coisas e não sermos escravos delas. A Nádia, que é palestrante da nossa casa, lá do Grupo Espírita André Luiz, ela uma vez falou uma frase que se fixou na minha mente para sempre. Ela diz que nós amamos as coisas e usamos as pessoas. De fato, né? E nós precisamos simplesmente usar as coisas na medida da nossa necessidade, mas não termos este apego, né? Juntarmos as coisas, não queremos nos desfazer delas, não permitir que ninguém interfira nas nossas coisas materiais, né? Precisamos aprender a desapegar, a compartilhar, a dar menos valor às coisas materiais. Porque nós caminhamos pela vida, conforme eu disse, né, como crianças. Nós que já cuidamos de criança pequena, nós sabemos, né? Às vezes a gente vai levar a criança para o maternal, né? Para a escolinha. E então a criança vai feliz porque ela gosta, ela vai feliz, pegamos a criança pela mão, vamos levando. Mas no caminho ela vai se distraindo com as coisas que ela vê. É um cachorrinho que ela vê, ela para olhar. É o carro de bombeiros que passa fazendo barulho, ela para apreciar. Ela vê folhinha que ela acha interessante e vai pegar. Ela cata umas pedrinhas que ela acha no chão e quer levar com ela, porque ela achou bonito, acha que tem que possuir aquilo. E nós sabemos que temos horário, que temos que chegar no nosso destino, então vamos falando, não vamos, deixa isso aí, vamos lá, vamos para a escola, encontrar os amiguinhos e tal, sei o quê. Então nós somos como essas crianças. Nós sabemos que nós vamos morrer um dia, que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Mas nós andamos pela vida catando pedrinhas e guardando, achando que elas são muito importantes, são muito mais importantes do que chegar lá adiante, né? E Jesus nos lembra
E os bons espíritos nos recordam também, né, de que o objetivo da vida não é catar as pedrinhas que nós encontramos no caminho, mas o objetivo é chegar lá, aonde nós vamos, para onde nós sempre voltaremos, que é o mundo espiritual. E para onde nós levaremos somente os dons intelectuais e morais que nós tivermos adquirido na Terra. Nós voltaremos para o plano espiritual da mesma forma que nós viemos. Quando nós reencarnamos, né? Como é que nós reencarnamos? Nos necessitados de apoio, de cuidado, não tínhamos nada, né? E o que nós trazíamos, nós como espíritos encarnados? As nossas aquisições espirituais das outras encarnações. Isso nós trazíamos, mas mais nada. Material, nada. Né? E ao voltarmos, não importa o que tenhamos amealhado, não importa o volume do que nós tenhamos amealhado, nós deixaremos tudo. Né? Deixaremos tudo. Então, precisamos ir aprendendo a nos desapegar. Né? Às vezes nós temos dificuldade em nos desapegarmos dos objetos. Né? Damos desculpa de que aquele objeto é muito importante, que ele tem um valor afetivo muito grande e tal, né? Sobre isso, uma grande lição que eu recebi uma vez foi de um indiano. A minha filha é casada com um indiano e uma das vezes que ela esteve na Índia, um grande amigo da família do marido deu a ela de presente um álbum lindíssimo com umas gravuras de uma técnica indiana secular, que assim são figurinhas muito pequenas, muito bonitas, com cenas da vida, no tempo dos marajás e tal. Um álbum precioso. Então ela gostou muito e comentou com ele: ah, mas que coisa mais linda, né? O meu tio é que gostaria deste álbum, porque meu tio adora arte. E então este amigo disse para ela: ah, então dê o álbum para ele. Ela falou: não, eu não posso dar o álbum para ele, porque você me deu. Ele falou: então, eu te dei. Então você guarda com você todo o carinho com que eu te dei este presente, esse objeto, e deu o objeto para ele, e deu o álbum para o outro. Então é uma coisa formidável, né? Nós muitas vezes ficamos consumidos porque perdemos alguma coisa, né? Que alguém querido nos deu, ou que tem algum significado, e na verdade a alegria que aquele objeto nos trouxe quando nós ganhamos, quando nós adquirimos, ela é nossa, ela faz parte de nós, é uma alegria adquirida, né? Que essa ninguém nos tira. O objeto é uma coisa material, que fica, que vai passar, né? E nós, muitas vezes, ficamos prisioneiros das coisas, e muitas vezes também nós caímos ainda nessas armadilhas. Nós achamos que, porque nós temos grande conhecimento do Espiritismo, sabemos muitos ensinamentos, que nós já estamos espiritualizados. Quando, na verdade, a espiritualização é um processo íntimo, né, de grande luta. É o bom combate que o apóstolo Paulo dizia, né? Que nós temos que combater as nossas tendências negativas, que são milenárias. Então, elas estão sempre aflorando. E nós temos que estar, então, atentos às nossas reações em relação, como é o nosso tema, em relação
aos bens materiais. Como é que nós estamos agindo em relação aos bens materiais, né? Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu acho ela, até hoje em dia, eu acho até muito engraçada. E eu gosto de contá-la, né? É que eu, depois de muito tempo, eu finalmente consegui comprar um carro novo, que me fazia muita falta. E fiquei feliz com o carro novo e tal, guardava na garagem. E comecei a cuidar demais do carro. Não queria sair em dia de chuva para ele não ficar enlanhado, não queria deixar o carro estacionado na rua, enfim. Em vez do... O que começou a acontecer? Em vez do carro me servir, eu comecei a servir a ele, porque eu não queria que acontecesse nada com ele. Até que, por obra e graça do Senhor, um dia um vizinho desastrado, ao fazer uma manobra na garagem, riscou a porta do carro. Ele foi muito gentil, imediatamente se ofereceu, levou o carro para a oficina para consertar e tal, mas eu fiquei muito aborrecida, né? Ah, imagine, meu carro novo, guardado na garagem, e foi assim, avariado e tal. Vai pintar, mas não vai dar certo, porque pintura metálica, dizem que não fica bom quando refazem. Enfim, comecei a ficar muito movida pela paixão de possuir o carro. Até que o meu anjo da guarda deve ter batido no meu ombro e falou: alô, acorde, é só um carro. Ele só arranhou. E só arranhou. O que está acontecendo com você? Né? Aí eu caí em mim. Aí eu me lembrei, capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a mamon. Né? Aí eu entendi. Eu entendi que aquele incidente foi uma ajuda de Deus. Que eu estava muito apegada ao carro, que ele estava errado, né? Foi uma ajuda. E então foi mesmo uma ajuda, porque daí o que aconteceu? Quando o carro voltou, já tinha sido arranhado, já tinha sido repintado, ótimo. Aí eu passei a usar o carro como tinha que ser. Eu estacionava na rua, saía na chuva, de noite e de dia. Libertei-me do apego ao objeto, né? Então é isso, nós precisamos usar as coisas, né? E não sermos usadas por elas. Porque, e precisamos estar então sempre atentos. Sobre esse tema, existe uma página nesse livro Justiça Divina, aqui, Justiça Divina, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel. É um livro primoroso que faz parte de uma coleção chamada Coleção Estudando a Codificação. E então são livros que fazem o estudo dos vários livros da codificação kardeciana. E foram ditados da seguinte forma: conforme lá no centro do Chico, eles faziam os estudos dos livros do Kardec, eram dadas mensagens mediúnicas, não só do Emmanuel, como também do André Luiz e outros espíritos, comentando o estudo que eles haviam feito. Então, são esses os livros: Religião dos Espíritos, ditada por Emmanuel, e que trata da substância religiosa do Livro dos Espíritos; Seara dos Médiuns, também ditada por Emmanuel, que fala da substância religiosa do Livro dos Médiuns; O Espírito da Verdade, que é ditada por espíritos diversos, que são comentários sobre o Evangelho. Esse livro aqui é psicografia não só de Chico, mas também do Valdo Vieira.
Justiça Divina, que é esse aqui que nós vamos citar, né? Que é ditado pelo Emmanuel, e que são comentários sobre o livro O Céu e o Inferno. E Estude Viva, ditado por Emmanuel e André Luiz, e psicografado por Chico e Valdo, que são comentários sobre o Livro dos Espíritos e sobre o Evangelho. Então, nesse livro aqui, Justiça Divina, muito interessante, porque esse livro traz essa passagem que nós vamos comentar aqui, ela fala exatamente sobre o capítulo, né, do Evangelho, do capítulo 16 que nós estamos estudando. E então, o que que diz Emmanuel nesta página? A página chama Diante do Amanhã. Compreendemos, sim, todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives. Muito justo que nós queiramos viver numa casa, né, confortável, que nos dê abrigo, satisfação, onde nós reunimos nossa família. Justo, né? Proteges as vantagens imediatas da parentela. Também, né? Nós todos nos preocupamos com os nossos parentes, né? Nos ajudamos mutuamente. Preservas apaixonadamente a segurança dos filhos. É a nossa ideia fixa, né? De cuidar dos filhos, a segurança deles de todas as maneiras, né? Cuida da saúde deles, da alimentação deles, da educação deles, do futuro deles, do comportamento deles. Estamos sempre apaixonadamente preocupados com a segurança dos nossos filhos. Atendes com extremado carinho ao teu grupo social. Quer dizer, nós participamos ativamente do nosso grupo social, né? Então encontramos os amigos, vamos a aniversários, casamentos, passeios, viagens, desculpe, comemorações. Vou tomar um pouquinho de água. O que também é justo, porque o Senhor nos colocou na Terra para desenvolvermos a fraternidade. Então, nós precisamos cultivar as nossas amizades. É isso. Muito bem. Que nos dão alegria, que nos traz o seu carinho, né? Há essa troca de carinho entre nós e os nossos amigos. Valorizas o que possuis. Sim. Nós cuidamos muito do que nós possuímos, porque muitas vezes, né, o que nós possuímos nos custou muito esforço, muito trabalho para adquirirmos. Arranjas habilmente o leito calmo, né? Aquela caminha gostosa, né, no final do dia, que nós deitamos depois de um dia trabalhoso e agradecemos ao Senhor por termos o benefício, né, de um lar, de um teto e de um leito para repousarmos. Selecionas com fino gosto os pratos do dia. Isso a gente não precisa nem comentar, né? A gente está sempre... Como nós temos que manter o nosso corpo, né? Nós estamos, então, sempre cuidando muito da nossa alimentação, comprando, fazendo, comendo, né? Sempre procurando o melhor para nós e para nossa família. Defendes como podes a melhoria das tuas rendas. Nós muitas vezes, né, juntamos um dinheirinho, fazemos as nossas
poupanças, as nossas aplicações, pensando um dia uma necessidade ou juntamos para poder comprar um bem, né? Também, muito justo, todos nós fazemos isso, necessidades da vida material. Aspiras a conquistar salário mais amplo. Isso todos nós, né? Quando trabalhamos, né? Ganhar um bom salário é um alívio. Garantes o teu direito à frente dos tribunais. Muitas vezes somos obrigados, né, a nos defender perante os tribunais quando estamos sendo perseguidos, esbulhados, ameaçados, né? Os tribunais existem para isso, para aplicação da justiça. Vasculhas avidamente o noticiário que vai pelo mundo. Nós sabemos tudo, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essas redes sociais, essa internet, né? Que nos traz o mundo para dentro de casa, na tela do nosso celular, né? Então, nós sabemos tudo, em tempo real, o que está acontecendo pelo mundo. Sabes procurar com pontualidade e respeito os serviços do médico e os préstimos do dentista, né? Todos nós fazemos isso. Marcas horário para o cabeleireiro. Oba, olha só, o Emmanuel fala até disso, né? Que nós também gastamos tempo indo ao cabeleireiro para ajeitar o cabelo, para fazer as unhas, né? Faz parte da nossa autoestima, né? Nos apresentarmos da melhor maneira possível. Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Quanto tempo a gente gasta assistindo filme, né? Ainda mais hoje com Netflix, né? Como a gente assiste filme? Examinas a moda, mesmo com simplicidade e moderação, como quem obedece à força de um ritual. Curioso, né? Porque a gente sempre de certa forma está escravo da moda, né? Muda a maneira de nós nos vestirmos e nós mais ou menos acompanhamos. Tive um engasgo aqui e eu vou tomar mais um pouquinho de água. Me perdoem. Questiona sucessos políticos, isso a gente sabe, né? Como se fala de política. Discutes veemente os serviços públicos. Tentas, de maneira instintiva, influenciar opiniões de pessoas. Estamos sempre realmente omitindo as nossas opiniões, querendo modificar a maneira dos outros pensarem ou agirem. Desvelas-te em atrair a simpatia dos companheiros. Como nós sempre, né, os espíritos chamam a atenção para isso, quando nós, na vida social, como nós fazemos força para sermos simpáticos, para sermos aceitos pelo grupo social. Isso muitas vezes não acontece conosco na intimidade do lar. Que nós não somos na intimidade do lar tão simpáticos como somos com os estranhos. Mas esse é um outro assunto, um outro capítulo. Observas a cada instante as condições do tempo, como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Tudo que o Emmanuel cita aqui, nós praticamos com naturalidade, fazem parte do nosso cotidiano, dos nossos hábitos. Não tem nada, Emmanuel não está combatendo todas essas nossas práticas, não está dizendo que elas não devam ser feitas. Isso nós vamos ver no texto que se segue. Tudo isso, meu irmão da terra, é compreensível. Tudo isso é preocupação natural da existência. Então ele diz, olha, eu compreendo, vocês têm um corpo de carne, vivem na terra, têm necessidades a
a cumprir, e então é isso mesmo, tudo certo. Agora que vem, né, o grande ensinamento dele. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície, nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto, afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar nele. Foi aquilo que nós falamos, né? Então ele diz aqui, olha, tá tudo bem, essas preocupações, esses trabalhos todos que nós temos na Terra, desde os absolutamente necessários para a sobrevivência até aqueles que servem para deixar a vida mais amena, mais alegre, né? Então nós temos o trabalho, o lazer, tudo. Mas ele diz, está tudo isso muito bem, isso faz parte da existência terrena. Mas nós não entendemos o seu apego desvairado a essas coisas, que você vai deixar, meu amigo. Porque quando você veio para a Terra, você não trouxe nada. E quando você sair, você também não vai levar nada. Então, que apego louco é esse? É esse o apelo que o Emmanuel está fazendo aqui no livro. Ainda assim, não te convidamos à ideia obcecante da morte, porquanto a morte é sempre a vida noutra face. Diz aqui, ó, que nós estamos... Quero deixar aqui um parênteses, que nós não queremos que vocês fiquem pensando o tempo todo na morte. Não é isso. Nós nos preocuparmos com a vida espiritual é diferente de estarmos pensando na morte toda hora. Nós nos preocuparmos com a vida espiritual é nós sabermos, termos consciência que nós somos espíritos e que nós estamos de passagem pela Terra, buscando aperfeiçoamento. Estamos aqui nas lutas da Terra, buscando aperfeiçoamentos, que então é uma passagem. Desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Está querendo dizer o quê? Olha, não importa se você, a religião que você tem, o que você acredita, se você não acredita na vida após a morte, você pode até não acreditar, mas você vai continuar vivendo depois da morte, vai, né? Disse o Cristo, andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. O texto termina assim, olha que coisa bonita que ele está dizendo. É preciso aproveitar a luz do mundo. É preciso aproveitar as oportunidades que o mundo nos dá para nós evoluirmos espiritualmente. Para, então, nós fazermos luz em nós. Ele termina aqui o texto dizendo, viver na Terra é oportunidade de progredir espiritualmente. Então aproveita, pelo amor de Deus. Aproveita, meu amigo, é isso que Emmanuel está dizendo. Não se apegue desvairadamente a tudo que você vai deixar e sem ter olhado para os seus sentimentos, sem ter procurado renovar os seus sentimentos, se tornar uma pessoa melhor, para quando você chegar lá do outro lado, né, você poder levar alguma coisa nas suas mãos, né, alguma obra nas suas mãos, algum progresso espiritual, né? É esse, então nós vemos aqui, né, a passagem
Porque Emmanuel se dá o trabalho de enumerar inúmeras coisas que nós fazemos, que fazem parte do nosso cotidiano. Para dizer que elas são legítimas, tudo bem, é isso aí, mas o que não pode acontecer é que nós fiquemos só fixados nessas coisas e não procuremos nos elevar espiritualmente. Nós não podemos dar mais importância a Mamon, a essas coisas materiais, do que a Deus. Né? É essa a grande lição. E, para finalizar, né, nós gostaríamos de lembrar que nós somos tão apegados aos bens materiais, né, que quando nós olhamos para a perda de algum bem material, se nós olharmos para essa perda somente com os olhos do mundo, essa perda adquire contornos de desgraça absolutamente inconcebível. Quando a perda de bens, de circunstâncias, de vantagens materiais são sempre, né, oportunidades de nós progredirmos espiritualmente. Então, a respeito disso, eu me lembrei de uma passagem que tem no livro Nosso Lar, que é muito interessante, que nós sabemos que André Luiz foi atendido em Nosso Lar, né? Ficou primeiro 8 anos no umbral, depois foi atendido em Nosso Lar e começou a ajudar, a trabalhar. E ele foi, certa ocasião, foi ver a chegada dos samaritanos, que era sempre um grupo, né, de espíritos que iam em caravana para um umbral para recolher os espíritos, né, que iam ser atendidos e levá-los para Nosso Lar. Então, André fica ali, junto com os demais, para esperar aqueles que viriam. Né? Então, a caravana começa a chegar, ele fica surpreso porque eram carroças puxadas por cavalos. E tinha cães também, né? E umas aves estranhas também por cima. Aí o André Luiz fala, nossa, mas usam aqui esse meio de transporte assim, né, antiquado, vamos dizer, né? Quando ele já tinha andado de aeróbus, ele sabia que em Nosso Lar tinha aeróbus, né? Por que não se usa um aparelho mais moderno, né? Então, a Narcisa, que estava com ele, explica, não, é porque é a necessidade, porque eles vão lá no umbral, onde eles vão buscar os espíritos, são lugares de difícil acesso, né? Então, só os animais é que conseguem ir, e eles também dão calor. Os cães ajudam a localizar muitos espíritos. E essas aves, elas devoram as ideias, as formas mentais doentias que os espíritos do umbral emitem. Então, elas devoram aquilo. E então chega aquele comboio grande, ele estava ali observando aquele comboio grande e a retirada dos espíritos sofredores, né, que são colocados em macas e tal, para serem atendidos. Aí ele ouve uma voz, ô André, você por aqui? E ele olha, e quem era? Era o Silveira. O Silveira era uma pessoa que ele conhecia, da Terra, que ele tinha conhecido quando estava na Terra, mas esse encontro com o Silveira lhe causa muito constrangimento. Mas o Silveira se aproxima dele com muita simpatia. Oh, como vai? Eu não sabia que você estava aqui e tal. E como está o seu pai? Ele sabia, André Luiz sabia que o pai dele estava em sofrimento ainda no umbral, ele desconversa. E aí o Silveira percebe que ele estava muito constrangido e então fala, tá bom, prazer em encontrá-lo e tal, e se afasta.
E aí o André Luiz fica tomado por um sentimento terrível de desconforto e vai falar com a Narcisa. Ai, Narcisa, você não sabe quem eu acabei de encontrar. O Silveira, que meu pai prejudicou tremendamente na terra. O pai do André Luiz era um comerciante rico e que emprestava dinheiro para as pessoas também. E o Silveira era um pequeno comerciante que pediu um empréstimo para o pai do André Luiz, assinou uma nota promissória, mas estava demorando a pagar, não pagou na época que deveria, e então o pai do André Luiz apresentou a nota promissória à justiça para ser cobrado. E a mulher do Silveira foi lá na casa do André Luiz pedir ao pai dele que tivesse um pouco de paciência, porque o marido tinha ficado doente, os filhos também, eles tinham tido muitos gastos e não tinham podido pagar na época certa, mas que eles pagariam com certeza, que eles dessem uma oportunidade, uma chance para eles. A mãe do André Luiz, que era muito bondosa, tentou intervir a favor da senhora, o pai dele ficou muito zangado, e ele, André Luiz, apoiou o pai. Não, isso mesmo, lei é lei. Ele está apoiado pela lei, o outro assinou uma nota promissória, não pagou. E realmente, então, os bens do Silveira perdeu tudo. Né? Os bens foram leiloados para pagar a dívida, né? E o André Luiz foi lá, na casa do Silveira, para ver os oficiais de justiça tirarem todos os móveis e tal, não sei o quê. Ele viu até o piano da família sendo içado baixado pelo lado de fora da janela e tal. E o Silveira, depois daquilo, que ficou na miséria, desapareceu. Ele e a família, o André Luiz nunca mais soube deles. E então André Luiz falou para Narcisa, pois é, naquela época eu apoiei meu pai, porque eu tinha uma outra mentalidade, mas hoje eu estou morto de vergonha. Como é que né, eu posso encarar o Silveira dessa maneira, né? Nós prejudicamos tanto a ele. Então a Narcisa disse para ele, mas você aproveitou o ensejo? Ele falou, que ensejo? Te pedi perdão ao Silveira. Isso aconteceu comigo também aqui. Eu reencontrei muitas pessoas que eu prejudiquei. E Deus me concedeu a oportunidade de pedir perdão. Vai lá, André. Aproveita o ensejo. Então ele vai. E se aproxima do Silveira e conversa com o Silveira e fala, olha, Silveira, eu vim aqui me penitenciar porque eu agora sei que nós fomos muito cruéis com você e a sua família, lhe causamos um prejuízo enorme, muito sofrimento, mas eu naquela época não tinha o entendimento que eu tenho hoje, você me perdoe, né? E aí o que é que o Silveira responde? André, não se preocupe com isso, você não sabe. Na verdade, o seu pai me beneficiou. Porque se não fosse o sofrimento que eu passei depois, eu tive muitas lutas depois, que eu perdi tudo, né? Fui para o interior para poder sobreviver com a minha família. Não fossem as lutas que eu tive que enfrentar, não fossem os sofrimentos que eu tive que superar, eu não teria tido um pequeno progresso espiritual que me permitiu, então, hoje estar aqui em nosso lar, trabalhando, em vez de estar aqui como um necessitado. Então, tá tudo bem, né? Aquela perda, na verdade, aquela perda material, foi um ganho espiritual para mim. E André Luiz, então, aprendeu mais uma lição, né? E, finalizando, eu gostaria de lembrar mais uma vez, né, que nós estamos aqui também passando por um grande sofrimento coletivo e com essa pandemia, mas que também nos oferece muitas oportunidades de nós
modificarmos a nossa maneira de ver a vida e o nosso comportamento. Porque nós, nessa pandemia, todos nós sofremos, cada um sofreu de uma maneira. Não há ninguém que não relate um estado de sofrimento, né? Então, muitos perderam muita coisa, perderam entes queridos, né? Muitos perderam os seus negócios, ficaram com necessidades, com dívidas até. Muitos perderam os seus empregos. Muitos ficaram na necessidade econômica mais aguda que nós sabemos, né? Quanta fome, quanto desespero há por aí, né? Mas num âmbito mais leve, todos nós perdemos a oportunidade da convivência com os nossos parentes e amigos, né? A convivência olho a olho, o abraço, né? O beijo, a conversa, as refeições em comum, né? Poder passear, poder ir a lugares que nós sempre fomos, algumas atividades nós tivemos que deixar de fazer. Todos nós tivemos perdas. Então, essas perdas são motivo para nós de reflexão. Se nós estamos aqui hoje, se o Senhor permitiu que nós passássemos por esse sofrimento, que nós perguntemos a Ele: Senhor, qual a grande lição que eu devo aprender? Eu quero sair dessa pandemia uma pessoa melhor, que eu possa crescer com as perdas que eu tenho tido, que eu tive, e também que eu possa crescer, ver a vida de outra maneira, ao observar as perdas dos meus semelhantes também. Tudo isso é lição para nós, para que então nós nos sensibilizemos e lembremos então que realmente Jesus, como sempre, esteve sempre certo ao nos orientar para nós passarmos pela vida, usando as coisas da vida, fazendo o que é necessário para a nossa conservação material, mas que nós não percamos de vista que nós somos espíritos eternos e que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos clareie o coração, nos aqueça com o seu amor e a sua misericórdia, e que nós todos possamos ficar em muita paz. Muito obrigada a todos.